Agora, mais especificamente, o modelo de Bohr e de Sommerfeld, que também são posteriores a Rutherford. Para quem não lembra, Rutherford teve aquela ideia de modelo atômico planetário, onde os elétrons ficavam em torno de um núcleo positivo. Então Bohr ele tentou melhorar essa ideia, onde ele colocou que o elétron ele tem várias camadas de energia, que vai do K ao Q, ou do 1 ao 7, que aí seriam essas as camadas. Essas camadas elas podem ser mudadas pelo elétron a partir do momento em que ele absorve mais energia. Por exemplo, um elétron está aqui, nessa primeira camada, ele pode ir para outra camada assim que ele ganhe energia. Aí vem Sommerfeld e tenta implementar mais coisa nessa ideia. Ele pensa na ideia do seguinte: se temos camadas, essas camadas elas também vão ter divisões dentro delas. Fica meio esquisito pensar dessa forma, mas exemplificando fica mais fácil. Digamos que cada uma dessas camadas são retângulos. É um retângulo completamente torto. Essas são as camadas, são um espaço em orbital. Sommerfeld, ele dizia primeiro que esses orbitais não são redondos, certinhos, planetários, mas que esses orbitais eles vão em formas elípticas, ou seja, cada um deles tem uma forma diferente, mas essas formas são subníveis dessa aqui. Mas como assim subnível? Se isso aqui é um nível, um subnível seria partes dentro desse nível. Digamos, novamente, que o retângulo ele é um nível energético. O subnível seriam espaços dentro desse nível. E aí, Sommerfeld tem a ideia dos subníveis S, P, D e F, que nada mais são do que espaços em menor escala dentro desses outros espaços. São ideias que, apesar de ultrapassadas com o modelo atual, elas servem para que a gente consiga entender a lógica por trás, porque todos os modelos são muito importantes nessa evolução de modelos atômicos. E agora vamos falar um pouquinho, bem pincelado, a ideia do modelo atômico de Schrödinger, porque é uma coisa um pouco mais complexa, mas que também surge a partir de toda essa evolução que já foi passada anteriormente. Schrödinger, ele era um cara curioso, digamos assim. Ele era uma pessoa que começou a imaginar novamente o átomo. E depois eu vou explicar melhor o gatinho ali, que talvez você já tenha ouvido falar e talvez fique mais fácil também entender. Mas isso daqui é um modelo atômico iniciado por Schrödinger. Também teve outros físicos, químicos, que também trouxeram uma contribuição para esse modelo quântico, que é o modelo atual utilizado. Mas a ideia por trás do modelo atômico de Schrödinger é o seguinte: existe um núcleo positivo com as cargas que todos nós conhecemos, prótons, nêutrons. Todos os outros meio que falavam que o elétron estava lá, definido. Você sabia exatamente a órbita que o elétron ia fazer, sabia exatamente onde ele estaria. Schrödinger não. Schrödinger teve a ideia de dar uma filosofada em cima, com a ideia de nuvem probabilística. Existe um núcleo, como vocês já sabem, positivo. E em volta dele existe toda uma nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica é probabilística, ou seja, você só consegue ter uma probabilidade de onde o elétron pode estar naquele modelo. Ou seja, você não consegue saber exatamente onde o elétron está. Você só consegue saber onde ele possivelmente pode estar. Porque o elétron ele pode estar em qualquer posição de um espaço. Então essa é a ideia de Schrödinger. É a ideia de que o elétron ele está no ambiente, ele está por aí. E aí não necessariamente quando eu olhar o elétron aqui, ele vai estar aqui porque o elétron está em movimento. Então a gente não consegue prever órbitas ou movimentos exatos do elétron. A gente pode prever espaços onde esse elétron pode atuar. E aí tem todo o cálculo para você descobrir o endereço do elétron, entre aspas, mas não é uma questão que a gente vai
aprofundar nesse vídeo. E aí eu uso um exemplo bem conhecido, que apesar desse exemplo, essa anedota do gato de Schrödinger, que todo mundo já ouviu falar, apesar dessa anedota ser mais para explicar a superposição quântica, uma coisa muito, muito mais específica, eu gosto de usar ela para vocês entenderem um pouco dessa probabilidade. Vamos à anedota, talvez fique mais fácil. Pensando nesse gato aqui que parece um rato, mas tá feio, bem feio, mas é um gato, era para ser um gato. Vamos pegar uma caixa e colocar esse gato dentro. Colocamos esse gato dentro dessa caixa. E aí, dentro da caixa, a gente tem 50% de chance de jogar um gás venenoso dentro dessa caixa. E aí a questão que Schrödinger levanta, filosoficamente, é: o gato está morto ou está vivo? E aí todo mundo vai responder: abre a caixa que você sabe, né? E é bom esse raciocínio. Mas, se você não abrir a caixa, ele está vivo, ele está morto, você não sabe se foi quebrado ou não um frasco de veneno. Se a caixa está fechada, você não sabe se tem ou se não tem veneno. Então, ao mesmo tempo, o gato está vivo e está morto. Porque você não sabe. Tipo, o gato pode estar vivo, pode estar morto. Na sua cabeça, ele está vivo e está morto ao mesmo tempo. Mas como eu utilizo isso para explicar o modelo atômico de Schrödinger? Se isso aqui é uma nuvem eletrônica probabilística, e eu vou olhar esse elétron aqui, esse elétron ele pode estar aqui. Claro, se eu estiver analisando, ele vai estar ali. Mas, no sentido real da coisa, ele pode ou não estar aqui. Por quê? Porque o elétron está lá agitando o tempo inteiro. O elétron não vai ficar parado. Você pode dar uma probabilidade que esse elétron está aqui. Se você abrir a caixa. Posteriormente, vocês vão aprender mais especificamente como trabalhar, mas a ideia principal é essa, de que os modelos atômicos, eles tiveram uma grande evolução e agora chegaram a esse modelo quântico probabilístico, onde abre um universo de possibilidades.